Mônica Fantin, sou professora da Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Educação, atuo no curso de Pedagogia e também na pós-graduação, mestrado, doutorado em Educação. Coordeno um grupo de pesquisa sobre infância, comunicação, cultura e arte, onde a gente vem trabalhando um pouco essa relação da criança com as mídias, tecnologias, as culturas infantis. Tem também o Museu do Brinquedo, que é um projeto de extensão do grupo, e formação de professores. A gente tem trabalhado bastante, né? Não só no curso de pedagogia, mas também nas propostas de extensão que a gente faz com os professores, sobretudo da rede pública, municipal, estadual, temáticas, e alguns projetos que a gente chama projetos guarda-chuvas, que acolhem os outros. No âmbito da pesquisa, a gente tem trabalhado não só com experiências de novas metodologias de ensino, essas articulações entre aprendizagem formal e informal, inclusive, né, com a metodologia proposta pelo Rivoltella, dos episódios de aprendizagem situadas. A gente fez uma aproximação aqui, né, a respeito dessas metodologias, e também das tecnologias de sensibilidade e as fronteiras da formação. Sempre pensando, sobretudo, nessa articulação dos espaços formais, informais e não formais de aprendizagem, que emergiu, por sua vez, de uma outra pesquisa que a gente fez sobre criança e tecnologias digitais ou tecnologias móveis na escola, crianças e jovens. E aí a gente viu quanto essas experiências estão atravessadas pelos outros espaços fora da escola. Então a gente começou a ampliar um pouco esse conceito, né, e essa relação, né, da aprendizagem na escola e fora dela. Como que os outros espaços também educam, como as outras experiências também permitem a construção de vínculos, a construção e interação, né, com os saberes, com as diferentes culturas. E aí, junto com esse projeto, a gente está desenvolvendo um projeto de extensão Arte e Cultura na Formação Universitária e no Território, que prevê exibição de filmes e discussão, tipo o Cinefórum, né, que vocês fazem, com crianças, jovens, professores, tanto na universidade quanto fora dela, né, em comunidades, escolas. E aí a gente está fazendo a curadoria também desses filmes com crianças, buscando também essa mediação compartilhada, né, elas escolhem os filmes também, para a gente vai discutindo, sempre buscando tematizar essas diferentes condições de infância, os desafios da formação no contemporâneo, né, os temas que vão emergindo dessas relações que a gente percebe tanto em sala de aula quanto fora da sala de aula, relacionando também com os temas de pesquisas, né, que a gente orienta. E com isso a gente vai fazendo essa formação e construindo outras possibilidades. Também nesses projetos a gente tem trabalhado com o Museu do Brinquedo e também com a pesquisa da Thelma, né, trazendo um pouco do olhar indígena para essas relações. Então a gente fez um trabalho também com uma estudante indígena sobre a questão da infância, da formação, e aí está sendo muito interessante pensar, né, essas outras possibilidades de construção de conhecimento a partir daquilo que o Boaventura Sousa Santos fala das epistemologias do Sul. Um outro olhar sobre essas questões, mas de outros lugares também. Né? Retomando, então, vários conceitos, várias experiências aqui da cultura indígena, não só no Brasil, né, e suas diferentes etnias, mas de toda a América do Sul, a partir daquela filosofia do bem viver, que eles falam, né, filosofia do bem viver. Então, acho que a gente está buscando esses outros diálogos, essas outras possibilidades para entender, né, o momento atual, que está cheio de desafio, né, momento de resistência, né, e de uma grande possibilidade de retrocesso em relação a alguns direitos já assegurados, né, que a gente já vinha lutando há tanto tempo para conseguir, né, e agora então se desenha, né, um cenário bastante difícil, né, no atual momento político, mas a gente acredita que é importante, né, resistir e pensar outras possibilidades, né, dessa resistência. Então, a gente busca nessa construção de rede em vários planos, em vários sentidos, tanto na produção do conhecimento, rede com outros professores e pesquisadores, né, no âmbito acadêmico, mas também a construção de redes com essas parcerias que a gente faz, sobretudo com os professores das escolas públicas,
onde a gente faz a formação e que eles também participam dessas pesquisas e demonstram interesse em continuar essa conversa, né? Então, em termos de formação, aí essas redes com esses professores, sobretudo, que trabalham com esses temas, né, que a gente tem atuado, e também outras redes com instituições culturais, né, às vezes com ONGs, com organizações, né, não governamentais, ou com produtores culturais, pessoas às vezes interessadas, né, em trabalhar nessa perspectiva, e acompanhando, por exemplo, um pouco esse trabalho com o Padre Wilson, né, que a gente tenta aproximar e já desenhou alguns projetos, e já, por exemplo, já fez pesquisa aqui na escola, né, Montserrat, e as crianças, os professores também já participaram de outras pesquisas com formação, e quando se percebe esse espaço, né, de diálogo, esse interesse, essa motivação em continuar essa conversa, daí a gente busca consolidar essas parcerias. Né? E também outras parcerias, como, por exemplo, a Barca dos Livros e outros centros de cultura infantil, de outras cidades, outros lugares, né? Outros movimentos. Agora a gente tem trabalhado um pouco também com esse conceito de ecopedagogia, né? De conhecer comunidades alternativas, assim, que buscam, né, alternativas para diferentes questões que a gente está enfrentando agora, desde as questões ambientais, ou da economia solidária, ou de outras perspectivas também, né, de transformar o ensino, né, de mudar um pouco aquele modelo hegemônico de escola, de relação, de construção de conhecimento, buscando outros tipos, né, de relação que se constroem nessas interações. Né? Então, muitas vezes é mais importante essa construção de vínculo e criar esse espaço de encontro, de diálogo, para poder pensar outros processos formativos, né, dentro ou fora da universidade, mas sempre, né, se relacionando com esse âmbito, né, que interessa também para a universidade pensar e poder conhecer essas outras experiências, né, não só para participar, mas sobretudo para refletir, para construir, e até mesmo dar visibilidade às boas práticas, né, que muitas vezes a gente conhece, mas que ficam no âmbito mais daquela singularidade daquela experiência. Né, e aí a gente acha que isso merece ser, né, mais conhecido, então aí o trabalho, a pesquisa é uma forma também de estar divulgando, né, e dando visibilidade a essas experiências. Há muito tempo que a gente vem trabalhando nessa perspectiva da mídia educação, no sentido assim, dessa formação crítica do professor ou do jovem, da criança, né? E aí essa formação crítica se constrói de diversas formas, né? Desde essa apropriação, né? Desse pertencimento, dessa instrumentalização, para saber operar, né, com os códigos dessas mídias, dessas tecnologias, até essa produção como possibilidade de crítica e de criação. E a gente sempre buscava enfatizar, então, esse poder, esse sentido assim, do empoderamento, né, do como as mídias ajudam, né, então, a expressar, a compartilhar esses saberes, né, mas de uma forma responsável, né, consciente, se possível, né, crítica e criadora. E muitas vezes a gente enfrentava dificuldade por parte dos professores, que alguns resistiam porque não sabiam usar, não queriam, e outros porque tinham certos receios, e aí depois foi feito todo um, quer dizer, ao longo, né, desses anos foi feito todo um trabalho para o uso, né, dessas mídias. E aí elas entram agora na escola, fazem parte, né, dessa dinâmica, porque não dá para ficar alheio, né, faz parte da cultura, né, a cultura digital hoje está na nossa vida, não tem como não trabalhar com isso, né. E nos últimos anos, sobretudo aqui no Brasil, com esse movimento de muito, né, enfim, até difícil definir, né, o que aconteceu desde 2013 para cá. Né? Mas, enfim, as mídias tiveram um papel fundamental, não só as grandes mídias, as grandes corporações, né? Mas, às vezes, os diferentes aplicativos que possibilitaram outros tipos de interação. Essas interações, então, o que aconteceu? Muitas vezes essas notícias falsas, né, fake news, vão se espalhando, e aí esses registros que vão se fazendo e sendo editados, e comprometendo, né, muitas vezes boas práticas, então, revelando então o uso muito inconsequente, né, dessas mídias. E aí os professores vieram nos cobrar. Vocês sempre falavam para a gente usar as mídias, né, com as crianças, tá? Agora elas estão usando as mídias para nos delatar. Porque houve todo um movimento, sobretudo,
né, conservador, que pedia para que os crianças, os jovens, todos filmassem as atividades dos professores, e quando tivesse algum discurso político, ideológico, que fizesse a denúncia. Então, os professores agora recuados, né, falaram, nossa, então a gente queria um uso emancipador, né, do empoderamento, só que a gente foi vendo que estava sendo feito um uso para delação. Né, e aí recua, então proíbe agora o uso dessas mídias. Né, só que isso na escola, mas fora delas as crianças continuam, os jovens continuam usando. Né, e continuam sem saber identificar, por exemplo, uma notícia, né, a fonte dessa notícia, a confiabilidade dessa notícia, do que leem, do que recebem, dessas mensagens que trocam, né, vão compartilhando com todo mundo sem nem saber muitas vezes o que estão compartilhando, né, vão registrando sem os devidos cuidados, autorias, ou mesmo as crianças, né, vão navegando sem muitas vezes saber o que estão fazendo quando estão navegando, né? E a gente vê então um uso cada vez mais precoce, né, de certas mídias que muitas vezes pode trazer, né, determinados riscos se não se tem essa mediação adequada. E aí a gente também sempre se pergunta, mas como é que vão fazer a mediação se nem eles sabem, muitas vezes, o que estão fazendo, se nem eles têm essa condição, né, de avaliar criticamente o que estão fazendo. Então, acho que é esse paradoxo, né? Nunca se falou tanto nas mídias, na vida das pessoas, né? Esse protagonismo que ela está assumindo nas relações. Por outro lado, cada vez mais difícil lidar com tudo isso, com essa complexidade. Né? Então, não se trata de censurar, de proibir, porque elas estão ali e fazem parte da nossa vida. Agora, alguns cuidados que tem que ter e que tem que pensar e refletir sobre esses usos, o que só aumenta o nosso desafio. Né? Então, desde uma perspectiva mais autoral, né, do protagonismo de crianças, jovens e professores que começaram, né, a se expressar com elas, sem falar naquela condição anterior a essa, que é do acesso, né? Porque no Brasil a gente vive ainda uma exclusão digital muito grande, né? De grande parcela da população. A gente pensa que está naturalizado, que todo mundo tem acesso, quando não é verdade. Né? Grande parte da população brasileira ainda está excluído do acesso à tecnologia. Né? Então, tem toda essa questão que, se não for na escola que ele vai ter esse acesso e essa mediação crítica, dificilmente vai ter em outros espaços. Então, a gente tem esse duplo desafio, tanto do acesso, quanto daí de um uso, né, adequado, entre aspas, né, de desenvolvimento, uma perspectiva cidadã, né, de autoria, de protagonismo, de pertencimento. Então, a gente agora se depara, né, cada vez mais com essa questão da mídia e tecnologia, sobretudo no momento atual.